Olá, muito bem-vindos! E hoje é o quarto episódio da vida do profeta Elias. Ai, eu tô tão contente, sabe por quê? Vocês podem imaginar, eu tô assim muito contente, muito mesmo, porque eu fiquei olhando todas as coisas que Deus me dá. E a minha vida, a casa que Deus me deu, a roupa e tantas coisas que Deus dá, a comida que tem na mesa, e eu fico olhando, eu só posso rir e ficar tão feliz, porque Deus cuida de mim, cuida de você, e a gente tem que ficar muito feliz mesmo, né? Mas o rei Acabe também, ele era muito rico. Quer dizer, eu não sou tão rica quanto o rei Acabe, mas o rei Acabe era muito rico. E ele tinha assim muitas terras, muito dinheiro, muito ouro, ele tinha muitas coisas. E do lado do palácio do rei Acabe ficava uma plantação de uvas. E o rei Acabe, ele ficava sempre olhando aquela plantação de uvas e ele ficava querendo aquela plantação para ele. Ele falava, ai, puxa, queria tanto essa plantação de uvas, que é uma videira, né? Então ele queria muito assim. E ele ficou pensando, ai, eu vou tentar falar com o dono dessa plantação para tentar comprar dele, né? Para eu ter essa plantação, porque ia ser muito bom aqui do lado do palácio. Embora ele tivesse muitas outras plantações de uvas. Então ele foi falar com o dono da videira, que se chamava Nabote. E ele foi lá conversar com o Nabote. Ele falou assim, olha, você assim, eu queria muito comprar sua plantação, ter essa sua plantação, essa plantação de uvas, porque assim, ela é tão perto do meu palácio e eu podia plantar uma horta, aqui ia ser muito bom pra gente. Aí Nabote falou, olha, eu sinto muito. Ele falou, olha, pode ser o preço que você quiser, eu compro essa plantação, ou então eu te dou em terras, a gente pode trocar, eu te dou outras terras e você planta de novo. Mas Nabote falou, olha, rei, eu realmente, com todo respeito, eu sinto muito, mas essa plantação toda é herança da minha família, então eu não posso dar, eu não posso emprestar, eu não posso trocar, eu não posso fazer nada disso. É porque lá em Israel tinha uma lei, naquela época, que quando você tinha uma herança dos seus pais, você tinha uma herança, você não podia vender nem trocar. Então Nabote falou, olha, jamais eu vou vender ou trocar a herança que meus pais deixaram. E o rei, então, o rei ficou muito triste, ai, quase que saiu batendo o pé, sabe, que nem criança mimada. E aí ele chegou na casa dele, lá no palácio, e ele então se jogou na cama, assim, ficou virado para a parede, todo amuado, todo chateado, e ficou lá, parecia uma criança mimada. Olha só, em vez de se ficar feliz com tudo que ele tinha, né, ele queria a plantação de um homem que ele não podia ter, não adiantava, porque era uma herança, né? E sabe, a gente tem que mesmo se sentir contente pelo que Deus tem dado para nós. Se você olhar aí na sua casa, em volta de você, quanta coisa que Deus dá, né? Então a gente não precisa ficar querendo o que é do outro. A gente tem muita coisa que Deus dá. Então, lá estava o rei Acabe todo chateado. Eu queria aquela videira, eu queria aquela plantação de uva. E aí, Jezabel, que era a esposa dele, entrou no quarto e viu o rei daquele jeito. Ela falou, o que aconteceu? E o rei Acabe, então, contou para ela tudo o que tinha acontecido. E ela falou, isso é atitude de um rei? Do rei de Israel? Isso é jeito de se comportar um rei? Pode deixar que eu vou resolver isso. Então, ela escreveu cartas e ela mandou as cartas para a liderança ali da cidade. E ela carimbou com o selo do rei. Isso queria dizer que eles tinham que obedecer, não tinha jeito. E nessa carta estava escrito que eles deviam fazer um dia de jejum, ou seja, ficar um dia sem comer, e que eles deviam pegar Nabote, aquele homem, o dono da videira, e levar lá no centro da cidade,
E eles também deviam escolher 2 homens maus, que sabiam mentir, para ficar acusando Nabote de que ele estava falando mal contra Deus e mal contra o rei. E depois era para eles pegarem Nabote e levar para fora da cidade e apedrejar Nabote. Olha que maldade. Então eles receberam a carta, eles falaram, bom, a gente vai ter que fazer, não tem jeito, né? Vai ter que obedecer. E eles fizeram assim. Então, os 2 homens, então, acusaram, aconteceu exatamente o que ela mandou fazer. E eles acusaram Nabote injustamente, porque era mentira, ele não estava fazendo nada daquilo. Acusaram ele de estar falando contra o rei e contra Deus. Então eles pegaram Nabote, levaram para fora da cidade e apedrejaram Nabote até ele morrer. Que coisa mal, né? Tudo por ganância. Tudo porque o rei queria, porque queria aquela videira, aquela plantação de uva. E não ficou feliz e deixou Jezabel fazer o que ela queria. Olha só. E mais lembra que se sinta contente pelo que Deus te deu, né? A gente não tem que ficar, ai, que casa ruim que eu moro, não gosto da minha casa. Ou então, não gosto da minha cidade. Não gosto das roupas que eu tenho. Eu queria ter aquela roupa, eu queria ter. Sabe, não é errado a gente desejar as coisas e nem a gente pedir para Deus. E nem a gente trabalhar para ter. Mas é errado a gente ficar murmurando e reclamando e querer aquela coisa que a gente não pode ter. Às vezes o papai e a mamãe não pode dar aquilo que a gente quer. Então a gente pode orar, pode pedir para o papai, o nosso papai do céu. Então, muito bem, tudo isso aconteceu. Então, Deus estava vendo. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo. Então Deus falou para o profeta Elias, contou tudo para Elias, falou que o rei tinha feito uma coisa muito má mesmo, e que ele devia ir lá falar com o rei, e disse para o profeta Elias tudo que ele devia falar para o rei. Então ele falou, olha, ele vai estar lá na videira de Nabote. E lá foi Elias. Quando Elias entrou na videira, não sei se o rei estava lá andando na nova videira dele, olhando, né? Que agora era dele. Ele estava se apossando daquela videira. Então, Elias foi chegando e ele olhou assim, ele viu que era Elias, ele olhou de longe, ele viu Elias, ele falou, ai, o meu maior inimigo está chegando, o que será que ele vai querer? Então, Elias chegou perto e o rei Acabe falou para eles, Elias, então o meu inimigo me encontrou? E Elias falou assim para ele, pois é, rei Acabe, o que você fez foi muito mal, por isso eu te encontrei. Deus mandou dizer para você que ele viu o que você fez de muito errado, muito mal, você matou um homem. E você quer umas terras que não são suas, terras que não podem ser suas porque são herança. E agora você está se apossando dessas terras. Então, Deus vai te castigar, rei. E você vai morrer no mesmo lugar que aquele que Nabote morreu, você vai morrer lá e os cães vão lamber o seu sangue. Deus estava muito, muito irado, ficou muito bravo com a maldade que Acabe tinha feito. Então, naquela hora, Acabe, nossa, sabe quando a pessoa cai em si, assim, fala, nossa, o que eu fiz? E ele ficou pensando, e aquilo caiu no coração dele, e ele ficou muito, muito arrependido. Então, imediatamente, ele rasgou as vestes deles, as roupas dele, porque é assim que o povo fazia na época, para demonstrar quando estava com muita, muita tristeza no coração. Então ele rasgou as vestes, aí ele se vestiu de saco, sabe? Colocou um saco e ele só dormia em cima de saco, porque ele queria demonstrar o quanto ele estava triste. Isso era um costume daquela época. Então Deus viu a tristeza e o arrependimento de Acabe. Então Deus falou para Elias, Elias,
eu não vou dar o castigo para Acabe agora. Então Deus deu mais 3 anos de vida para Acabe, e depois dos 3 anos, tudo que Elias falou realmente aconteceu. Sabe, crianças, tem um versículo lá na Bíblia que diz assim, ele é bem grande, olha. Tá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 5. Ele fala assim, olha: contentai-vos com as coisas que tendes, com as coisas que você tem, porque ele, Deus, tem dito. Ele falou assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. A tia falou Mateus, é Hebreus. Então, olha só, por isso que a gente não precisa querer o que não é nosso, né? Até chegar nessa cobiça de Acabe e fazer um mal tão grande, uma coisa tão grave, porque ele queria muito algo que ele não podia ter. A gente tem que se lembrar que Deus falou que ele nunca vai deixar a gente, não vai faltar nada. A gente sempre vai ter a nossa comida. Deus disse, ele prometeu. Então, se você quer alguma coisa que você não tem, não precisa ficar fazendo birra. Mas eu quero. Não, peça para o seu pai, para sua mãe. Se eles não puderem dar agora, fale com Deus, peça para Deus. Se aquilo for bom para você, Deus vai dar um jeito de te dar. Mas se aquilo for te fazer mal, aí ele não vai dar não, porque ele é muito bom e ama a gente, tá bom? Então, foi muito bom, né? A gente aprendeu muita coisa com essa história. E principalmente que Deus está com você e Deus está comigo. A gente não precisa fazer birra para nada, tá certo? Então, a gente agora vai falar com Deus, para Deus nos ajudar. A gente não ser birrendo que nem o rei Acabe, tá bom? Feche seus olhinhos, cruza os seus dedinhos. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor me dá, porque o Senhor é muito bom e o Senhor está cuidando de todos nós, Senhor. Muito obrigada. Obrigado porque nós podemos ser seus filhos. E eu te peço que ajude a gente a não ser birrento e nem ficar reclamando, porque o Senhor é muito bom e dá muita coisa pra gente. Em nome de Jesus, amém. Então, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, de dar o joinha e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nenhuma história aqui do canal, tá bom? Um beijo muito grande e até a próxima história. Tchau!